Any flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Olá, gente, vamos continuar estudando o equilíbrio iônico, examinando mais alguns casos de cálculos de pH. O primeiro caso que a gente vai estudar nessa lição já foi visto na lição passada, mas assim mesmo a gente vai repetir. Este caso se refere ao cálculo do pH após a diluição de um ácido forte. Por exemplo, exemplo 1 fala assim: a 2 litros de solução de ácido clorídrico, cujo pH é 3, adicionam-se 8 litros de água. Qual o novo pH? Então, examinando o esquema, você tem assim, um volume de 2 litros, aí dentro tem um ácido e o pH dessa solução é 3. Aí coloco mais água, quer dizer que eu vou fazer uma diluição. Aí o volume vai passar para 10 litros. Qual é o novo pH? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É calcular qual é a concentração dos íons H+, na solução original, na solução de pH 3. Se a solução tem pH 3, quer dizer que a concentração dos íons H+, é igual a 10 elevado a menos 3 mol por litro. Muito bem. Agora já sei qual é a concentração dos íons H+. Você está lembrado da dissociação do ácido clorídrico? Era assim, HCl se divide em H+, e Cl-. Muito bem, qual que é a proporção entre HCl e H+? 1 HCl produz 1 H+. Então, 1 mol dá 1 mol. Então, X vai dar 10 a menos 3. 10 a menos 3 mols é a quantidade que nós temos por litro na solução original. Beleza, então você vai chegar à conclusão que o X, quer dizer que a concentração de ácido clorídrico do HCl é igual a 10 a menos 3 mol por litro. Muito bem, agora você já sabe qual é a concentração de ácido clorídrico na solução 1. É 10 elevado a menos 3 mol por litro. Bom, agora você vai fazer a diluição, vai colocar água, então você vai aplicar aquela fórmula bem conhecida, M1V1 igual a M2V2. M1 é a concentração inicial, V1 volume inicial, M2 concentração final, V2 volume final. Então vai ficar, qual é a concentração molar inicial de ácido clorídrico? 10 a menos 3. Qual é o volume? 2 litros. É igual. Molaridade final que você vai descobrir, M2 vezes o volume final, que é 10. Bom, você vai fazer essas continhas, você vai achar 0,2 vezes 10 a menos 3 ou 2 vezes 10 a menos 4, tá bom? Essa é a concentração final do ácido clorídrico. Agora que você já sabe qual é a concentração do HCl, aí você vai fazer de novo a dissociação. O HCl se transforma em H+, e Cl-. E agora você vai ter o seguinte, qual que era a concentração inicial do ácido clorídrico depois de diluído? É 0,2 vezes 10 a menos 3. Quanto é que vai dar de H+? Bom, já que o ácido é forte, a dissociação é completa. Então vai dar 0,2 vezes 10 a menos 3 de H+, e 0,2 vezes 10 a menos 3 de cloreto. pH vai ser igual a quanto? Menos log de H+. E H+ é 0,2 vezes 10 a menos 3. Resolve esse logaritmo, é muito fácil. Isso vai dar 3,7. Então, pH da solução final, ele era 3 e passou para 3,7. Quer dizer que ficou menos ácido, diminuiu a acidez. Lógico, você colocou mais água, então a acidez vai diminuir mesmo. Ficou mais alto o pH, quer dizer que ficou menos ácido. Mambo number 5. Vamos examinar agora um segundo exemplo de exercício. É o seguinte, o cara fala assim, qual o pH de uma solução constituída de ácido clorídrico 0,05 mol por litro e ácido iodídrico 0,025 mol por litro. Veja bem que os dois ácidos foram misturados e dentro de 1 litro você vai encontrar 0,005 mol de ácido clorídrico e 0,025 mol de ácido iodídrico. Observe que esses dois ácidos são dois ácidos fortes, ou seja, o HCl se dissocia totalmente. Ou seja, se você tem uma solução que contém 0,05 mol,
por litro de HCl, você vai encontrar de H+, 0,005 mol de H+. E de cloreto também, 0,005 mol. Mas o cloreto não está interessando. Agora, de ácido iodídrico. Bem, o outro ácido presente também é um ácido forte. Ele se dissocia em H+, e iodeto, I-. Quanto é que nós temos? 0,025 mol. Então, na hora que houver dissociação, você vai encontrar de H+, 0,025 mol. E de iodeto também. Mas de iodeto também não interessa. Qual é o total de íons encontrados dentro de 1 litro de solução? Dentro de 1 litro vai ser 0,005 proveniente do ácido clorídrico e 0,025 proveniente do ácido iodídrico. Quer dizer que no total você vai ter, somando os H+ totais, você vai encontrar 0,030 mols, ou simplesmente 0,03. Ótimo. Então qual vai ser o pH? pH vai ser igual a menos log de 3 vezes 10 a menos 2, que é a concentração total de íons H+. Fazendo esse cálculo, você vai achar pH igual a 1,52. Conclusão: quando você tem uma mistura de ácidos fortes, você soma todos os íons H+, provenientes de um ácido e provenientes do outro ácido também. Tá bom? Vamos para frente. Vamos ver agora um caso um pouquinho mais complicado. É a mistura de um ácido forte com um ácido fraco. One step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you. Agora é o exemplo 3. O exemplo 3 quer saber o seguinte: qual o pH de uma solução constituída por ácido clorídrico 0,005 mol por litro e ácido acético 0,025 mol por litro e a constante de acidez, o Ka. A constante de ionização do ácido acético, que é um ácido fraco, é 2 vezes 10 a menos 5. Bem, então você tem um ácido forte e um ácido fraco. Vamos começar examinando o ácido forte. O ácido forte é mais fácil porque tem a dissociação total. Então, HCl vai dar H+, Cl-. Então, se você tinha 0,005 de HCl, você vai encontrar 0,005 mols de H+ por litro, certo? E de cloreto também. Mas o cloreto não interessa. Então, vamos lá. E agora, na solução de ácido acético? Bom, esse é um ácido fraco. Então, o que vai acontecer? A ionização é muito pequena. Então, vai ficar assim, HAC, ácido acético. Quando sofrer ionização, vai virar H+ e acetato. Vai dar um H+ e um AC-. Muito bem. Quanto é que você vai encontrar de moléculas de ácido acético? Moléculas, você acabou de colocar 0,025 mol. E de H+? Bom, de H+, no início não tinha nada. Bem, mas já tinha ácido clorídrico, certo? Então, quer dizer que no início você vai ter 0 proveniente do ácido acético, mais 0,005 mol proveniente do H+, que veio do ácido clorídrico. E de acetato, 0. Então, essa é a situação inicial. Beleza. Então, quanto vai dar a ionização? X. Então, X mols vão sofrer ionização. E aí vai dar X de H+, e X de acetato. No final, quando você chegar no final, o equilíbrio se estabelecer, você vai ter ácido acético 0,025 menos X, porque uma pequena porção sofreu ionização. Por menor que ela seja, ela sofreu alguma ionização. E quanto que você vai ter de H+? De H+, inicialmente você tinha 0 mais 0,005, porque tinha um ácido forte. Aí chegou mais X, então quer dizer que no final você vai ter X mais 0,005 e de acetato, X. Aí você vai aplicar a constante de equilíbrio para descobrir qual é o valor de X. Então, o Ka vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 5. Quanto é que você vai ter de H+? X mais 0,005. Quanto você vai ter de acetato? X. Sobre a concentração de moléculas inteiras de HAC que restaram inteiras ainda. Vai ser 0,025 menos X. Você deve lembrar que esse ácido é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, quer dizer que ele é menos de 5% ionizado. Então tá ótimo, que a constante é muito baixa, 10 a menos 5. Então esse X mais 0,05 vai poder ser cortado. E esse de baixo, 0,025 menos X, também vai poder cortar. Então,
Aí você pode descobrir quanto é que vai esse x. Vai acabar de fazer essas continhas aí, você vai achar x igual a 10 elevado a menos 4. Quer dizer que a concentração total de íons H+, vai ser igual a quê? Vai ser o que já tinha vindo do ácido clorídrico, ou seja, 0,005. E mais o x que você acabou de descobrir, que é mais 10 a menos 4. A soma de todos os íons H+, vai ser igual a x, que é 10 a menos 4, mais 5 vezes 10 a menos 3, que já era a concentração inicial dos íons H+, provenientes do ácido clorídrico. Mas quanto que vai dar 5 vezes 10 a menos 3 com mais 10 a menos 4? Bom, vai dar aproximadamente 5 vezes 10 a menos 3. Esse número 5 vezes 10 a menos 3 é bem maior do que 10 a menos 4. Então, vai dar aproximadamente 5 vezes 10 a menos 3. Logo, a concentração dos íons H+ total é praticamente igual à concentração dos íons H+ do ácido forte. Então, a lógica é o seguinte: se tiver um ácido forte e um ácido fraco, você normalmente vai levar em consideração apenas os íons H+ provenientes do ácido forte. Tudo bem? Então vai ficar pH igual a menos log de H+, então vai ficar pH igual a menos log de 5 vezes 10 a menos 3, e no final vai ser igual a 2,3. Tudo bem? Makes me your man. Trumpet. The trumpet. Vamos ver agora uma nova situação, que seria a mistura de dois ácidos fracos. Veja bem que agora você vai colocar apenas ácidos fracos. Por exemplo, qual o pH de uma solução formada pelos ácidos acético e ácido fórmico? O ácido acético, a concentração é 0,1 molar e a constante de ionização, o Ka, é igual a 2 vezes 10 a menos 5. O ácido fórmico, que a gente vai chamar assim H4, é igual a 0,1 molar também. E a constante é 2 vezes 10 a menos 4. Então, só comparando as duas constantes, você vai ver que uma é 2 vezes 10 a menos 5 e a outra é 2 vezes 10 a menos 4. Quer dizer que o ácido fórmico ele é 10 vezes mais ionizado do que o ácido acético. Os dois são fracos, mas um é bem mais fraco que o outro. Então, você vai fazer dois equilíbrios. Primeiro, do ácido acético. Vai ficar assim. Bom, então é ácido acético. No início, você vai ter 0,1 mol por litro. E de H+ e acetato, 0 e 0. Quanto reagiu? X. Então vai ficar menos X, de H+, vai ficar mais X, de acetato mais X. No equilíbrio você vai ter quanto? 0,1 menos X. De H+, você vai ter X, mais o Y que vem lá do ácido fórmico, que a gente já vai ver. E o acetato, você vai ter X. Então, aplica a equação, você vai colocar assim, 2 vezes 10 a menos 5 é igual a concentração de H+, que é X mais Y, vezes a concentração de acetato, que é apenas X, sobre a concentração de moléculas inteiras, que é 0,1 menos x. Tá. Dá para cortar esse xzinho aí, 0,1 menos x, porque eu já sei que é um ácido fraco. Já no ácido fórmico, você vai ter a situação semelhante. Você vai ter agora assim. Quanto é que você tem do ácido fórmico? 0,1 molar, inicialmente. Então vai estar 0 e 0, 0 de H+, 0 de formiato. Depois, quanto vai ionizar? Y. Então vai ficar menos Y, vai ficar mais Y para o hidrogênio e mais Y para o formiato. No equilíbrio, você vai ter quanto? 0,1 menos Y. De H+, você vai ter X mais Y, né? Porque você vai ter que somar todos os H+ presentes. Os que são provenientes do ácido fórmico e aqueles que vieram do ácido acético também. Então vai ficar X mais Y. E de formiato, Y. Vamos aplicar a forma da constante de equilíbrio. Então vai ficar assim. 2 vezes 10 a menos 4 vai ser igual a X mais H+ é X mais Y, vezes formiato, que é Y, sobre 0,1 menos Y. Aqui, esse Y pode ser cortado, então vai ficar apenas 0,1, cortando o Y, né? Beleza. Aplica a constante de equilíbrio para cada ácido separadamente. K1 para o ácido acético vai ser H+ vezes acetato sobre HC. Depois, sobre o do ácido fórmico, vai ficar K2 igual H+ vezes formiato sobre H ácido fórmico, H4. Quanto é que você vai ter de H+? Bem, de H+, vai ter que somar tudo, mas acontece que você vai ficar com muita incógnita. Mas então você deve saber o seguinte, vamos fazer um negócio chamado balanço de carga. Você vai ter mais uma equação agora
para ajudar você a sair desse problema, que é o chamado balanço de carga. Ou seja, a soma das cargas positivas é igual à soma das cargas negativas. Então, o total, a concentração de íons H+ total, que representa as cargas positivas, vai ser igual à concentração de acetato mais a concentração de formiato, que representam as cargas negativas. Bom, mas quanto é que vale a concentração de acetato? Quanto é que vale a concentração de formiato? Você vai tirar a partir da constante de equilíbrio. Então, acetato vai ser igual a quê? A K1 vezes a concentração de ácido acético sobre a concentração de H+. E de formiato? De formiato vai ser igual a K2 vezes a concentração do ácido fórmico sobre a concentração H+. Bom, mas o que é a concentração de H+? Não é a soma dos dois de acetato mais formiato? Beleza? Então, a concentração de H+, se você multiplicar tudo por H+, você vai eliminar os denominadores. Então, vai ficar assim, H+² vai ser igual a K1 vezes a concentração de ácido acético, mais K2 vezes a concentração do ácido fórmico. Então, tá bom. Agora, você vai fazer essas continhas aí, a constante vezes a concentração. Então, vai ficar assim, 2 vezes 10 a menos 5 vezes 0,1 para o ácido acético, mais 2 vezes 10 a menos 4 vezes 0,1 a do ácido fórmico. Somando agora esses dois valores, você vai ter o seguinte, 2 vezes 10 a menos 6 mais 2 vezes 10 a menos 5. É a mesma coisa que você colocar assim, 2 vezes 10 a menos 6 mais 20 vezes 10 a menos 6, porque o 2 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 6. Agora que as duas potências estão iguais, dá para fazer a soma. 2 mais 20 vai dar 22 vezes 10 a menos 6. Para você calcular a concentração H+, trai a raiz quadrada de 22 vezes 10 a menos 6, que vai ser igual a 4,7 vezes 10 a menos 3. Agora, calculando o pH. pH vai ser igual a menos log de 4,7 vezes 10 a menos 3, e essa conta final vai dar 2,33. O que você tem que aprender nessa lição? Nessa lição você vai ter que aprender o seguinte, quando você reúne dois ácidos fracos, você começa a perceber que tem muita incógnita. Então você deverá criar mais uma equação, que é a chamada equação das cargas, e você então vai somar as cargas positivas e as cargas negativas presentes na solução. Bom, nesse caso, as cargas positivas são todas elas do H+. E as cargas negativas, nesse exemplo, seria a concentração de acetato e a concentração de formiato. Beleza. De onde que você vai tirar esses valores? Da constante de equilíbrio. Aí você vai, então, isolar da constante de equilíbrio a concentração de acetato e a concentração de formiato. Ótimo. Aí você, então, acaba chegando a uma expressão muito interessante, que é o seguinte, H+² é igual ao K1 vezes a concentração do ácido acético, mais o K2 vezes a concentração do ácido fórmico. Bem, a concentração original você tem, do ácido acético e do ácido fórmico você também tem. E as constantes foram dadas no problema. Então, o seu problema, agora, você vai conseguir resolver com os dados fornecidos no problema. Para você conseguir chegar nessa equação, você tinha que conhecer uma expressão que é balanço de cargas. Isso vai ser importante para resolver problemas mais complicados. Quando você tem muitas incógnitas, você tem que aumentar o número de equações. Agora, só por curiosidade, se você tem dois ácidos fracos, certo? Mas um deles é mais forte do que o outro. Bem, então o ácido fórmico é mais forte do que o ácido acético. Se você fizesse o trabalho apenas com o ácido fórmico, que é o ácido mais forte, esquecendo o ácido acético, que é um ácido mais fraco, qual seria o pH que você iria obter? Veja bem, a constante do ácido fórmico é 2 vezes 10 a menos 4, que vai dar x e x de H+, x de formiato, sobre 0,1 menos x. Aí no final você ia chegar numa expressão assim, x² é igual a 2 vezes 10 a menos 5, x é igual a 1,41 vezes 10 elevado a menos 2,5. Quanto que é o pH? pH menos log de 1,41 vezes 10 elevado a menos 2,5, que no final vai dar 2,35. Dá uma conferida em relação ao resultado que você achou fazendo um cálculo mais detalhado. Deu 2,33. E agora, utilizando apenas o ácido fraco, mas o ácido fraco mais forte, aí você vai achar 2,35. Ou seja, você praticamente não vai ver diferença de resultados entre essas duas maneiras. Então, quer dizer que quando você tem uma situação assim,
que você vai ficar com dificuldade de estabelecer quais são as equações que você pode utilizar, então sempre você vai procurar o ácido mais forte entre aqueles apresentados e vai fazer o cálculo do pH em cima daquele ácido que é mais forte. Normalmente você chega no resultado muito próximo do verdadeiro, beleza? Vamos ver o próximo agora? A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you. You can't run, you can't hide. You and me gonna touch the sky. O próximo exercício especial é esse aqui. Quanto que vai dar o pH de uma solução de ácido clorídrico de concentração 10 elevado a menos 8 molar, 10 elevado a menos 8 mol por litro. Entenderam? Então vamos lá? Então o que você tem que fazer primeiro? Primeiro fazer a dissociação. Aí vai ficar assim, HCl vai dar H mais Cl menos. Como o ácido é forte, quer dizer que a dissociação é completa. Isso significa que se você tinha 10 a menos 8, você vai obter de H mais 10 a menos 8 e de Cl menos 10 a menos 8. Só que agora, essa concentração de H mais é tão pequena que é comparável à concentração de H mais da própria água. A gente sempre desprezou os íons da água, mas nesse caso, a gente vai ter que levar em consideração. Então o negócio é o seguinte, você tem água, certo? A água se dissocia. E aí vai dissociar em H mais ou H menos. Aí eu pergunto, quanto é que eu tenho de... Vamos supor que X moléculas se dissociaram, né? Então, quanto de H mais nós temos? X mais 10 elevado a menos 8, que vieram lá do ácido clorídrico. E de OH menos? X também. Agora, o que a gente vai fazer é estudar o equilíbrio da água. Então, o equilíbrio da água é assim, Kw, né, é igual a H mais vezes o H menos. O Kw é 10 menos 14. Qual é a concentração de H mais? É X mais 10 elevado a menos 8. E qual é a concentração de OH-? É X. Beleza? Então vai fazer essa continha aí. Aí você vai chegar à seguinte expressão. 10 a menos 14 é igual a x ao quadrado mais 10 elevado a menos 8, x. Aí você chegou numa equação agora do segundo grau, que é essa aqui, x ao quadrado mais 10 a menos 8x menos 10 elevado a menos 14 é igual a zero. Muito bem, x vai ser igual a... faz Bhaskara, né? Aplica a Bhaskara, vai ficar menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então vai ficar assim, menos b. Então vai ficar menos 10 elevado a menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 10 a menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 10 elevado a menos 14 sobre 2 vezes 1. Beleza, então vai ficar x igual a menos 10 elevado a menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 10 elevado a menos 16, mais 4 vezes 10 a menos 14, sobre 2. Continuando, então agora a próxima linha você vai ter o seguinte, 10 elevado a menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 10 elevado a menos 16, mais 400 vezes 10 elevado a menos 16, sobre 2. Muito bem, então agora você vai ter o seguinte, menos 10 elevado a menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 401 vezes 10 elevado a menos 16, sobre 2, né? Tudo sobre 2. Isso vai ser igual a menos 10 elevado a menos 8, mais ou menos 20, porque a raiz de 401 é aproximadamente 20, né? 20 vezes 10 elevado a menos 8, tudo sobre 2. Agora você vai achar dois valores para x. O menos 10 elevado a menos 8, com menos 20 vezes 10 a menos 8, vai dar um valor negativo, o que não interessa. Só interessa o valor positivo, porque não vai existir molécula negativa. Bom, então x vai ficar assim. Menos 1 vezes 10 a menos 8, mais 20 vezes 10 a menos 8 vai dar 19 vezes 10 a menos 8, dividido por 2, que vai ser igual a 9,5 vezes 10 a menos 8. Muito bem,
Qual é a concentração dos íons H+? Vamos voltar lá para cima. A concentração dos íons H+, é igual a X mais 10 elevado a menos 8. Bom, então ficou assim. O X acabamos de achar. É 9,5 vezes 10 a menos 8 mais 10 a menos 8. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 8, certo? Então vai dar 10,5 vezes 10 a menos 8. Aí você vai achar o pH. E o pH vai ser igual a menos log de 10,5 vezes 10 a menos 8. Colocando menos fora do parênteses, vai ficar log de 10,5 é igual a 1,02 menos 8. No final, isso aí vai dar 6,98, que é praticamente igual a 7, certo? Quer dizer, quando a concentração é muito baixa de um ácido, bom, o pH vai variar sim, porque se fosse água pura seria 7, agora deu um pouquinho abaixo de 7, deu 6,98. O que vocês têm que aprender nesse exemplo é quando a concentração é muito baixa, aí você vai usar o equilíbrio da água. E o equilíbrio da água você sempre vai usar o produto iônico da água, que é KW igual a H mais vezes o H menos. Tá bom? To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of... E para a gente ir fechando essa lição, é importante a gente conhecer uma substância que é chamada de indicador, usada em todas as titulações para informar o momento que a reação termina. Bem, você deve entender que os indicadores para as reações de ácido e base são ácidos fracos ou bases fracas. Ou é um ácido fraco ou é uma base fraca. Essas substâncias apresentam uma característica muito interessante. Quando a fórmula está associada, ela tem uma cor. Quando ela está dissociada, ela tem outra cor. Então, H-Ind, por exemplo, pode ser azul e só Ind- pode ser amarelo. Uma vez que o indicador é um ácido fraco, vamos então estabelecer uma constante de equilíbrio, a constante do indicador, que vai ser igual à concentração de íons H+, vezes a concentração de Ind-, que é o ânion proveniente daquele ácido, né? Sobre a concentração de moléculas H-Ind inteiras. Quando a concentração de H-Ind é igual à concentração de Ind-, quer dizer que estão nas mesmas quantidades, na mesma concentração, eles vão poder ser cancelados. Então, no final, a constante de equilíbrio dá exatamente qual é a concentração dos íons H+. Bom, em outras palavras, se você extrair o menos log, você vai dizer o seguinte: o pK desse ácido é igual ao pH. Na mesma concentração, o pH já vai informar quanto é que vale o pK. E se você souber quanto vale o pK, morreu. Aí você sabe quanto vale a constante. Por exemplo, se a constante for 10 a menos 5, e se as concentrações forem iguais, elas podem ser canceladas. Logo, a concentração de H+, vai ser igual ao K, certo? Então, se a constante é igual a 10 a menos 5, então o pH vai ser igual a 5. Quando você tem essa situação, aí vai haver a mudança de cor, que é chamada de a viragem de cor, pelo aumento ou diminuição da concentração dos íons H+. Aí tem um desenho onde você vai ver 3 partículas azuis, 3 bolinhas azuis e 3 partículas amarelas. Bom, nesse momento a quantidade está exatamente igual, de azul e de amarelo. Em geral, o azul e o amarelo, para o ser humano, ele tem a impressão que está vendo o verde. Mas se você aumentar a concentração de íons H+, isso significa que essa reação ela vai caminhar para a esquerda. Se caminhar para a esquerda, vai aumentar o número de bolinhas azuis. Aí você vai começar a enxergar mais claramente a cor azul. E se você diminuir a concentração dos íons H+, ou seja, tornar o meio menos ácido, aí a reação vai caminhar para a direita e você vai ter uma intensidade das partículas amarelas. Bem, normalmente o ser humano tem capacidade de perceber a mudança de cor quando varia de uma unidade no pH, aproximadamente. Então, no pH 5 ele está vendo verde, está misturado amarelo e azul. No pH 6, aí já mudou uma unidade, ele já vai ver a prevalência da cor amarela. E no pH 4 ele vai ter a prevalência da cor azul. É lógico que depende muito da sua capacidade de distinguir as cores.
Aí você vai ter o que nós chamamos de assim, uma faixa de viragem. Quando o pH é 5, você está no chamado pH de viragem. Ou seja, a concentração de íons Ind- e de moléculas H- estão exatamente iguais. Resumindo, se você introduzir mais H+, a reação caminha para a esquerda e fica azul. E se você retirar H+, quer dizer, deixar menos ácido, a reação caminha para a direita e aí dá a prevalência da cor amarela. Então, o uso do indicador é uma maneira muito fácil de você perceber para onde está caminhando a reação. Se o meio está ficando mais ácido ou o meio está ficando mais básico. E só mais um detalhe, cada indicador tem um pH específico de viragem. E o ser humano, de uma maneira geral, consegue perceber a variação de cor quando varia de uma unidade de pH ou para cima ou para baixo.